Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe mais uma convidada super especial aqui no canal, que é a minha prima. Pra quem me Oi. acompanha lá no Instagram já deve ter visto foto minha com ela, stories, enfim. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre medicina na Unifesp, já que ela é estudante do 4º ano de medicina. Oi, gente. Meu nome é Caroline, eu tenho 26 anos e eu estudo na Unifesp, né, a Escola Paulista de Medicina. E eu tô no 4º ano de medicina, que é 8º período. Então, eu selecionei algumas perguntas que o pessoal mandou pra mim lá no Instagram, né, pra gente saber sobre a Unifesp, e eu vou ler agora com vocês. A primeira pergunta, então, é do Maurício.fcer. Ele perguntou se a Unifesp é tradicional, mista ou PBL. O método da Unifesp é tradicional. A gente tem aula presencial, a gente tem a parte teórica, depois tem um pouco de prática. E aí, pra quem não sabe, só um resumão, o método tradicional é a forma pedagógica como a gente conhece, dispositiva do professor dando aula. E o método PBL, ele tem essa sigla, significa Problem Based Learning, que significa aprendizado baseado no problema. Tipo, você tem temas mais práticos, enfim, eu não vou saber dizer direito porque, enfim, eu também não conheço o método PBL. O underline Marco Mini perguntou: muitas pessoas dizem que a Unifesp está passando por uma grave crise econômica e que o hospital está em condições precárias de atendimento e serviço. Isso é verdade? Se sim, como isso afeta os alunos de medicina? É verdade, sim. Não é de agora. São cortes seguidos de cortes, né, do governo federal. O hospital sofre bastante com isso. E recentemente a gente teve corte da verba que é do REUF, uma verba que ela vinha por causa da Unifesp ser ter um hospital universitário. Afetou assim drasticamente a atividade do pronto-socorro, a gente teve que ficar com o pronto-socorro fechado. Por enquanto, o pronto-socorro está funcionando como o AMA, a Vila Mariana, que está sendo construído lá do lado. Então, quando o AMA estiver pronto, as atividades vão passar para o AMA, e aí eu não sei como que vai ficar o pronto-socorro depois disso. O Hospital São Paulo, né, o Hospital Escola nosso, ele está sendo, assim, bem afetado por isso, não só os alunos, mas os pacientes também. Foram vários leitos cortados quase pela metade, né, o número de leitos de internação. Cortaram cirurgias eletivas, então eles fazem cirurgia de urgências. Não só os alunos de medicina são afetados pela crise, né, todos os alunos que usam o Hospital São Paulo são afetados. E não é só o hospital, a universidade em si também está sofrendo cortes em relação a auxílio permanência, então é um corte assim geral. É que o Temer tá fudendo tudo, né? Vou falar isso fora Temer. Fora Temer. A luana.caroline.s.s perguntou como que é a prova da Unifesp, perguntou se parece com o Enem, como que é a estrutura da faculdade como um todo. Faz tempo que eu não olho muito a fundo o vestibular da Unifesp, né, mas... Desde 2014, desde que a gente passou. Então. Eu nunca vou esquecer quando eu fiz o vestibular da Unifesp, que você falou pra mim assim: corre na prova, porque é muita questão e não dá tempo, então não faz rascunho, escreve tudo direto. Exato. E aí eu cheguei na prova pensando assim: ai, minha prima tá super exagerando essa prova, ela é muito exagerada, não tem nada a ver. Chegou lá, faltava tipo 2 horas pra acabar a prova, não tava nem na metade ainda, e aí eu comecei a escrever tudo direto, e chegou no final da prova, minha mão doía, assim, de tanto que eu escrevia rápido. Nossa, é um desespero essa prova. É que eu fiquei muito tempo prestando, sim, mas assim, era um desespero constante. Eu ficava assim, não, pelo menos agora eu preciso tentar fazer mais de física, ou mais de matemática. Era sempre um desafio tentar conseguir fazer mais questões de exatas, né? Desde 2010, se eu não me engano, né, o vestibular considera o Enem na nota total. Então, você precisa fazer a prova do Enem para conseguir a nota final para o vestibular da Unifesp, né? Que ele vai compor, a nota do Enem é 1/3 da nota final. E tem 2 dias de prova, né, além do Enem. Então, no primeiro dia até, eu acho que é assim ainda, né? Vamos ver se ainda tá. Mas o primeiro dia fazia a prova de português, língua estrangeira, que aí você podia escolher inglês. Que era teste, não era? Isso, que é teste. E a redação, nesse primeiro dia. No segundo dia, você fazia uma prova que era dissertativa. Então, eram 4 matérias. Química, biologia, física e matemática. Um tempão tentando resolver e você não tem tempo para fazer rascunho. Você faz a conta no máximo em rascunho, mas a resolução mesmo
Tem que fazer direto, já escrevendo, vai pensando e já escrevendo, porque não dá mesmo pra fazer. Então essa é uma dica. Rascunho difícil, hein? Ouve a dica, porque eu não ouvi e eu me escuta essa ferrei. Então, em relação à estrutura da faculdade, a faculdade de medicina, ela fica no campus São Paulo, da Unifesp, que fica na Vila Clementino, né, lá em São Paulo, perto do metrô Santa Cruz. E ela fica dentro do bairro e ela não é um campus fechado, então você tá meio que ali no bairro, as pessoas estão passando na rua, tá só atravessando a rua e você tá tentando ir pra sua aula, sabe? Então, assim, tá no meio da cidade mesmo. Ainda no começo do curso você costuma ficar concentrado em um anfiteatro só, mas depois a gente começa a ser dividido, então você começa a ter aula em vários anfiteatros diferentes. Então, pra você se achar naquele campus, demora um pouquinho, né? Inclusive tem amigo meu que tá perdido até no quarto ano, ainda tá um pouquinho perdido. Eu fui assistir aula com ela lá uma vez e eu fiquei bastante chocada com a dinâmica, porque eu tô acostumada a ter aula aqui no interior, né? E o ritmo de vida em si já é bem mais tranquilo. Assisti uma aula numa sala, depois a gente teve que correr e andar 2 quarteirões e ir pra um outro lugar onde ia ter aula. E no meio do caminho eu tava com fome, aí a gente parou numa lanchonete, a lanchonete tava lotada e não ia dar tempo. E tava todo mundo assim, A gente não vai entrou dar comendo tempo. na sala. Ai, não vai dar tempo, corre. E eu assim, tipo, gente, isso jamais ritmo aconteceria. São Paulo. É. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas não é sempre assim, não é sempre que a gente fica sem intervalo. Às vezes tem aula que a gente dura, sei lá, metade do tempo que era pra durar, então a gente fica com meia hora, 1 hora de intervalo, mas ela foi num dia um pouquinho atípico. Tava bem atribulado aquele dia. A Rafaela LNS perguntou qual que é o diferencial da Unifesp em relação às outras universidades públicas de medicina. Eu não conheço tanto assim a fundo a dinâmica das outras universidades. Eu acho que talvez ter o hospital escola é um diferencial. A parte de pesquisa lá é muito forte, então a maioria das pessoas consegue fazer iniciação científica desde cedo, desde o 2º ano já pode começar a fazer. Tem muito projeto de extensão na faculdade, então você consegue fazer alguma coisa que seja aplicada à comunidade, assim, você pode escolher, tem muitos projetos lá. Eu já ouvi falar que as ligas lá são muito boas também, no sentido de prestação de serviço para a comunidade, né? Tem muitas ligas lá. Você pisca assim e aparece uma liga nova. Eu não sei nem se tem... Eu chuto umas 40, 50 ligas, Caramba. assim. E eu acho que isso contribui bastante, né? Principalmente para você ter o contato com o paciente mais cedo e também com fazer procedimentos, sabe? Ela também perguntou se você estudou de alguma forma específica para a prova da Unifesp. Eu fiz todas as provas dos anos anteriores, desde 2009 ou 2010, eu acho. Isso é uma coisa que eu sempre falo para eles, treinar por prova anterior é a chave do sucesso. Os professores na minha época ensinaram muito, assim, de você ter uma resposta bem escrita, assim, sabe? Deixar o seu raciocínio de forma clara. E aí você não fica tão desesperado, né? Porque você já treinou aquele tipo de questão, você acaba percebendo um padrão de questões na prova. Você fala assim, vai cair pelo menos uma questão disso, pelo menos uma daquilo. A Luana também perguntou qual especialidade você pretende seguir, qual matéria você mais gostou, qual matéria você menos gostou. E qual especialidade você jamais faria? Eu pretendo fazer ginecologia e obstetrícia. É uma área que eu gosto bastante. Antes de entrar na faculdade, sei lá, quando eu escolhi medicina, eu já queria ir para essa área. Eu entrei na faculdade e fui fazendo coisas que eram ligadas ou à saúde da mulher no geral, ou mais específico, né, como as ligas de ginecologia e de obstetrícia. Qual matéria que você mais gostou? Gostei bastante de semiologia, porque a gente aprende bastante coisa, assim, sabe? De tanto ter o contato com o paciente, você vai perdendo a vergonha de é muito entrar legal. no quarto. É muito bom, tipo, você entra no quarto, você tem que pedir, oi, meu nome é Caroline, eu sou aluna do 3º ano, posso conversar um pouquinho com você? Eles já estão cansados. Porque tem esse contato com o paciente e porque tem a parte... a propedêutica como todo, né? Então, exame físico você aprende, é muito legal. Você começa a se sentir um pouquinho mais médico de verdade. Você fala assim, nossa, eu sou quase mediquinho, porque eu sei auscultar e não sei o que, e apalpar. E é que você menos gostou? Biologia molecular, não ela inteira, né? Uma parte dela até que foi boa, mas no geral as aulas não eram muito boas, não. E qual especialidade você jamais faria? Excluí 2. Ortopedia e psiquiatria. Olha, eu compartilho desse sentimento. A Dani _Mediavila perguntou quanto tempo você ficou tentando medicina e se Unifesp foi sua única opção.
Tu conta pra gente como é que foi esse seu processo do cursinho até você entrar na faculdade. Eu acabei o ensino médio em 2009, em 2010 eu entrei no cursinho. Fiquei 3 anos no mesmo cursinho e aí acabei ficando meio saturada, assim, tanto dos professores quanto do material do cursinho. Ih, filho, você sempre aparece, né, filho? O Luke já é o ator, tava aqui querendo quase participar. ator principal aqui do canal, né, filho? Dá oi pro pessoal, fala oi, pessoal. Nos cursinhos grandes de São Paulo a mensalidade é muito cara, muito mesmo. E aí eu não tinha condição de pagar, né, a mensalidade cheia, então eu acabei indo pro poliedro porque eu tinha muita dificuldade na área de humanas. E o poliedro era muito forte nisso, né? Então... E você conseguiu bolsa também no poliedro? Eu consegui bolsa pra mensalidade, mas eu tive que pagar o material. Então eu pagava, não lembro, mas acho que era em torno de R$200 por mês do material do poliedro, né? Então isso já facilitou muito. E aí lá, assim, era bem puxado, tinha... simulado todo domingo, praticamente. Até no meu aniversário caiu num domingo, tava lá fazendo simulado do Enem, sábado e domingo. Valeu muito a pena, assim, fazer essa quantidade de simulados, porque você tá treinando o tempo de prova. Mesmo que você não tenha essa oportunidade de fazer o simulado no cursinho, né, no físico, você pode treinar a prova em casa. Então você senta, faz a prova, marca o tempo que você levou, tenta se isolar em algum espaço e faz a prova lá, porque você precisa treinar o tempo da prova, né? O último ano dela de cursinho foi o ano que eu decidi voltar pro cursinho, que eu decidi voltar a estudar. Acabou sendo um apoio muito importante pra mim, né? Até de dar dicas. Eu tava voltando pro circuito dos vestibulares e ela já tava nessa rotina, então foi muito importante o apoio dela, as dicas que ela deu. Resumindo, você fez 5 anos de cursinho. 5 anos de cursinho. E aí você passou... Em 2015, eu passei na Unifesp, na FAMERP, que a Thaís me condena até hoje, porque eu não vim pra cá. Toda vez que abandonou. ela joga Queria na minha deixar cara. bem registrado aqui pra posteridade, pros nossos filhos, netos. Vou colocar aqui, família, alô? Na Santa Casa, Na UFMG. na UFMG. Também ficou 5 anos no bom. cursinho, mas aí quando passou, colecionou um monte de aprovação. Exato. Aí, né, pra sambar na cara da sociedade. A Duda Silva 30 perguntou o que é a vida social, se você consegue conciliar medicina com namoro. Fazer medicina é muito bom, assim, eu gosto muito de fazer, adoro o curso. Tem partes negativas e positivas, assim como qualquer curso, né? Mas é que a rotina é bem pesada, então o curso é integral, você fica o dia inteiro na faculdade. Dá pra conciliar, assim, a parte da vida social, eu saio bastante com meus amigos, não dá pra sair sempre, né, todo final de semana. Dá pra conciliar bastante namoro. Você acha que ter entrado na faculdade atrapalhou de alguma forma seu namoro? Eu acho que até melhorou um pouco mais, porque às vezes final de semana tinha que fazer simulado, aí ficava muito corrido, sabe? Tinha aula de sábado, simulado, era muita coisa. O Mate.Menezes perguntou o que você fazia pra se sentir motivada. As pessoas ao meu redor me motivavam bastante, né? Continua firme, vai valer a pena. Tá difícil agora, mas vai valer a pena, você vai entrar, você vai conseguir, não desiste. Você me motivou bastante no último ano, né, que você tava junto, então era compartilhando as frustrações e as dificuldades, assim. Eu acho que no geral é o apoio, assim, de pessoas que estão perto de você. E em algum momento, assim, dessa sua trajetória, você sentiu vontade de desistir nesses seus anos de cursinho? Acho que eu não pensei porque eu não tinha nenhuma segunda opção na minha cabeça. Zanovelo Daniela perguntou se existe cotas para alunos de escola pública e também sobre os auxílios que a universidade oferece. Tem cota, assim, na Unifesp, se eu não me engano, desde 2010. Tem as iniciações científicas, né, que você pode tentar bolsa. Monitoria também, eles geralmente têm 1 ou 2 bolsas na monitoria. Não tem moradia. Vou fazer uma pergunta minha. Hashtag time clínica ou hashtag time cirurgia? Ai, meu Deus. Eu sou hashtag time clínica, mas GO é uma especialidade de clínico-cirúrgica. Então, tem um pouquinho de cirurgia, mas é mais clínica do que cirurgia. É mais amorzinho. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar em gostei para ajudar a gente. Divulgar com seus amigos que estão prestando Unifesp ou outros vestibulares também. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se tem alguma outra pergunta que você gostaria de fazer, se tem alguma outra dúvida. Como ela é minha prima, é de fácil acesso, a gente pode depois gravar outro vídeo também com outras dúvidas de vocês. Eu vou deixar tudo aqui embaixo nas nossas redes sociais, meu Instagram, o Instagram dela, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!
Tchau! Beijo, gente!